No preparo de certas massas culinárias, como pães, é comum adicionar-se um fermento, que, dependendo da receita, pode ser o químico, composto principalmente por hidrogenocarbonato de sódio, que é o bicarbonato de sódio, popularmente conhecido, ou um fermento biológico, formado por leveduras. Os fermentos adicionados sob certas condições são responsáveis pela produção de dióxido de carbono, CO2, o que auxilia a massa a crescer. Para explicar a produção de dióxido de carbono, as seguintes afirmações foram feitas. Então é bom a gente já preparar o pessoal para o seguinte: fermentos químicos tipo NaHCO3, eles são fermentos que pelo aquecimento sofrem decomposição. E a decomposição vai gerar CO2, Na+, água e CO2. Então, nessa brincadeira, o que vai acontecer é isso. CO2 gasoso gerado aqui. Tudo bem? Beleza? E aí, olha o que nós vamos fazer. Agora, nós vamos analisar o fermento biológico, que é o fermento à base de leveduras. Esses são micro-organismos. E o que esses micro-organismos podem fazer? Bom, as leveduras vão pegar os açúcares que estão contidos nessas massas, vamos traduzir esses açúcares pela fórmula da glicose e vai decompor isso geralmente em etanol e CO2. E o gás carbônico produzido é que vai gerar essa expansão, esse crescimento da massa. Bom, então vamos explicar isso aí agora. Tanto o fermento químico quanto o biológico reagem com os carboidratos presentes na massa culinária. Bom, já podemos até parar porque não há uma reação com os carboidratos presentes na massa quando o fermento é químico. Só há isso quando o fermento é biológico. Então, a 1 não dá para aceitar. É uma afirmativa falsa. 2. O hidrogenocarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, presente no fermento químico, pode se decompor com aquecimento, ocorrendo a formação de carbonato de sódio, água e dióxido de carbono, que é o que aconteceu. A minha equação aqui, eu nem terminei o balanceamento dela, mas é o que vai acontecer. À medida que esse processo vai acontecendo de decomposição, nós vamos gerar carbonato de sódio, água e dióxido de carbono. Então, minha equação aqui ela não está das melhores representadas, mas a ideia por trás da 2 é muito tranquilo de aceitar. Está verdadeira essa 2. 3. As leveduras que formam o fermento biológico metabolizam os carboidratos presentes na massa culinária, produzindo, entre outras substâncias, o dióxido de carbono. Essa também está certinha, como a gente já tinha dito, a 3 é verdadeira. 4. Para que ambos os fermentos produzam dióxido de carbono, é necessário que a massa culinária seja aquecida a temperaturas altas, cerca de 200 graus Celsius, alcançadas nos fornos domésticos e industriais. Bom, se a gente conseguir fazer a massa chegar em temperaturas muito elevadas, o grande problema é que as leveduras vão morrer. Então, na realidade, tem um processo na hora de produzir essas massas culinárias que, se usarmos fermento biológico, devemos usar e deixar a massa em repouso, para que as leveduras possam metabolizar glicose em etanol e CO2 para só depois levarmos para o aquecimento. Com o aquecimento vai vaporizar o etanol, o CO2 vai acabar saindo da massa e as leveduras vão morrer. Se elas morrerem, não tem processo de crescimento da massa. Então, dizer que o fermento biológico precisa ser aquecido para gerar CO2 é falso. Então, portanto, verdadeiros as afirmativas 2 e 3. 2 e 3, a resposta é a letra B de bola.